essa reforma do orçamento ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que o senhor chama de reforma do orçamento? É quebrar justamente essa coluna vertebral muito rígida dessas despesas obrigatórias, essas vinculações. Senador Confúcio Moura, seja bem-vindo ao Salão Nobre. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Senador, todos os anos o Congresso Nacional precisa obrigatoriamente aprovar duas leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Este ano, o senhor é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e já apresentou o relatório preliminar. Inicialmente, o senhor pode explicar o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e por que ela é tão importante para o planejamento econômico do país? Ela é uma lei de gastos, né? É criada na Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, o período militar, não tinha LDO, não tinha Lei de Diretriz Orçamentária. Ela surgiu justamente quando veio a democratização brasileira, os deputados falaram, não, agora nós precisamos dar algum palpite em cima do orçamento, porque o orçamento, num período ditatorial, ele era feito pelo executivo, totalmente feito, e não aceitava emenda aqui embaixo do parlamento, não. Então os deputados falaram, agora chegou a vez da democracia, nós vamos ter que fazer a lei de previsão dos gastos, que é a que nós chamamos hoje de Lei de Diretriz Orçamentária. Ela apenas trabalha o que está previsto no PPA, que é o Plano Plurianual de 2024 a 2027, as prioridades do governo. Escolhe as prioridades, vai lá e pega as prioridades do governo e depois coloca as metas e as diretrizes para atingir aqueles objetivos que estão no Plano Plurianual. E aí orienta, disciplina como será feita a lei orçamentária no final do ano. A partir de outubro, novembro, começa a debater o orçamento, mas já tem a instrução, o caminho, o roteiro. A lei de diretriz orçamentária é um roteiro para a elaboração do orçamento. E por que ela precisa mudar todos os anos, senador? Normalmente ela não é um copia e cola. Todo ano vai lá no ano 2024, copia aquela lei e põe aqui. Não, ela vai evoluindo naturalmente, né, no orçamento, buscando assim efetivamente colocar as prioridades e as metas estabelecidas. As metas são assim, por exemplo, no estado de Goiás, o Ministério dos Transportes tem o objetivo de fazer, por exemplo, 2.000 quilômetros de rodovia. Então, ele estabelece os 2.000 quilômetros como uma meta, mas ela pode ser alterada aqui e acolá. Então, anualmente, ela precisa ser feita e, aos poucos, ela é feita também uma margem de manobra de alteração na margem de 5%. Então, não se muda uma lei de diretrizes completamente, muda um percentual pequeno a cada ano. Isso é uma inovação, isso é importante, essas pequenas mudanças que anualmente se acrescentam. Senador, qual o senhor acredita que é o seu papel como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Primeiramente, é captar os anseios dos parlamentares, da comissão, e também daqueles que não são membros, que vão apresentar centenas de emendas. A gente tem uma previsão, uma estimativa de 3.000 emendas, processar essas emendas todas, que é o anseio dos parlamentares, e o Congresso agora está muito renovado, a Câmara principalmente muito renovada, vem com um ímpeto assim, muito grandioso de fazer muitas emendas à lei que vem do Executivo, não é? Então, nós vamos captar esses anseios, processar essas emendas em blocos, acatar no todo ou em parte algumas delas, não dá para atender 3.000 emendas, seria fazer outra lei de diretriz orçamentária. E procurar convencer os parlamentares para não ficar tão chateado de não ter tudo que eles querem na lei orçamentária. Eles misturam muito a lei de diretriz com a lei orçamentária, né? E quer colocar
dinheiro, quanto dá para colocar recursos para minha cidade, para meu estado, não é para O senhor colocar acha que recursos. mesmo dentro do parlamento, alguns parlamentares não compreendem a lei de diretrizes orçamentárias, Exatamente. o papel dela? Normalmente os parlamentares, hoje na Comissão de Orçamento deve ter ali 10 especialistas em orçamento. A maioria são indicados pelas lideranças como novos. Então eles chegam assim ainda precisando entender a lógica regimental e todas as resoluções já tomadas anteriormente, que ela é guiada por resoluções de normas e princípios que tem lá dentro. Ninguém chega inventando uma LDO, não é? Então, ali muita gente chega achando que pode mudar tudo, e não é assim. Não é porque a lei de diretriz ela vem de uma proposta do governo. Né? Ela obrigatoriamente é de iniciativa do Executivo, do né? Executivo. Aí cabe ao parlamento fazer todas as ajustes e adaptações necessárias e convenientes. Que nada melhor do que um parlamentar do Estado do Maranhão para saber o que o Estado do Maranhão precisa realmente. Às vezes, nas metas do governo, não contempla o seu Estado. Então, aí que vem o alerta para que eles possam colocar os ajustes necessários na forma de emendas à lei de diretrizes. Senador, o governo enviou o texto antes das enchentes mais graves do Rio Grande do Sul este ano. E de que forma ações, programas, estratégias e metas novos e específicos foram incorporados após as tragédias para atender as urgências que surgiram? Justamente, mesmo sem a tragédia do Rio Grande do Sul, a ministra Simone Tebet já tinha feito uma premonição sobre as tragédias. Ela já tinha colocado lá algumas metas para atender essas demandas extraordinárias, advindas normalmente das intempéries da natureza, seja de qualquer forma, ou chuva, ou seca, ou incêndios, ou enfim, tudo que possa... Eventos extremos, Eventos extremos, ela já está colocada, está previsto. Mas o senhor incluiu entre as prioridades para a seleção de emendas parlamentares ao orçamento da União essas ações? Inclusive, teve 3 ou 4 emendas agora que tocam nessas, nós acolhemos parcialmente. Foi de autoria do senador Sérgio Moro, do Alessandro Vieira e da Chacriabá, uma indígena deputada federal. Todos eles colocaram ali e nós atendemos. Senador, além da prioridade para emendas destinadas ao enfrentamento de eventos climáticos extremos, o relatório preliminar especifica outras regras para a apresentação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária. O senhor pode explicar quais são essas novas regras que o senhor está estabelecendo? Regras, todo ano há uma pressão do parlamento para que se possa alterar as metas da lei de diretrizes. E com isso, pelo gosto dos parlamentares, seriam assim emendas infinitas, muitas emendas. E nós disciplinamos, porque não pode mudar muito as metas, porque essas metas vêm do PPA que já está aprovado. Então, Que tipo de meta que o senhor está falando? As metas é um caderno enorme de metas que o governo encaminha para cá, de metas que é de, por exemplo, a política de saúde bucal. Ele estabelece lá uma meta para atender mais gente na saúde bucal, sendo uma prioridade do Ministério da Saúde, né? Ele pode colocar, por exemplo, a introdução, por exemplo, vamos imaginar aqui na parte da hidrovia do Tocantins, por exemplo, eliminação de pedreiras que tem no rio para melhorar a navegabilidade. Por exemplo, a extensão da navegabilidade do rio ser maior. Então, estabelece essas metas. Então, essas metas formam esse caderno que chama Anexo 4 de metas do governo, que é um calhamaço enorme de metas que o governo tem. Agora, cabe aos parlamentares modificar essas metas. Mas aqui é pouco para o Maranhão, para Goiás, ou para Rondônia, ou para o Amazonas. Eu quero mais. E ele estabelece a meta. Aí nós vamos acolher essas emendas às metas,
que são no número de 3 por parlamentar. E também as 3 por comissões. Né? Nós estabelecemos Isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nas metas só pode 3, podendo ainda mudar. Porque no meu relatório não foi votado, né? Tem uns que querem mais alterações nas metas. Mas no texto, as emendas são ilimitadas, pode fazer o tanto que quiser. No texto é redigido pelo governo, pelo Ministério do Planejamento. Meta é uma coisa e o texto escrito é outro. Entendi. Mas em relação às regras para elaboração da lei orçamentária, que o senhor está definindo agora. Porque, por exemplo, quando se avalia as emendas orçamentárias, há um número imenso de emendas para criar portais de cidades e praças. E nem sempre isso vai de encontro ao cumprimento de uma meta estabelecida pelo PPA ou do desenvolvimento específico daquela localidade. O senhor pode explicar como isso pode ser abordado na LDO, no desenho de uma regra na LDO para a lei orçamentária? Normalmente, no meu caso, não me cabe decidir o que o parlamentar pode fazer de emenda. Né? Mas o bom senso é que se fizer emendas extraordinárias, elas serão vetadas pelo governo, como foi vetado agora. E os vetos à LDO normalmente não são derrubados. Então termina vetando e desaparecendo. Então muitas vezes são emendas impetuosas que são colocadas, mas que não tem assim uma garantia que ela seja aprovada. Né? Então o sonho que às vezes não acontece. Então a LDO tem que ser o mais prático possível, mais razoável possível. Ela é de um bom senso muito grande, porque ela está em cima das prioridades do governo. E as prioridades do governo é combate à fome, combate à desigualdade, combate ao desmatamento e outros itens mais, que é a neoindustrialização do Brasil. Enfim, uma série de uns 10 itens apenas que são as prioridades do governo, asseguradas na LDO. Então, fugir dessa realidade aí já é um pouco problemático, porque realmente a gente não pode até aceitar no meu relatório, mas posteriormente o governo veta. A meta fiscal para 2024, para 2025, vai ser de déficit primário zero. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Essa intenção do governo é o objetivo dele, porque o governo precisa dar uma resposta positiva ao empresariado brasileiro e ao mercado. Né? E também é uma questão de bom senso e boa gestão, só gastar aquilo que tem. É como nossas famílias, só se gasta aquilo que se tem e renda. E não pode ficar devendo, assim, fora das nossas perspectivas de pagamento. Então, o objetivo dessa proposta nossa agora, do próprio ministro da Fazenda, o Haddad, dentro do arcabouço fiscal, é de meta zero. Mas essa meta zero, o aceitável, ela é flexível. Ela pode subir um pouco, até um percentual do PIB, 0,25% para cima e 0,25% para baixo, que dá em torno de 31 bilhões. O estouro da boiada é você gastar a mais de 31 bilhões no ano, né? Aí você foge completamente às regras. Isso está fora desse limite, por exemplo, os precatórios. Eles não somam, até 2026 eles estão fora dessa somatória, fica isso guardado num canto. É dívida, tem que pagar, mas não está na contabilidade do arcabouço fiscal. Ele vai ser pago fora da contabilidade do arcabouço fiscal? Porque realmente, na época ainda do governo passado, eles deixaram de pagar os precatórios com uma emenda constitucional, que posteriormente, no acordo do atual presidente com o STF, foi negociado que eles seriam pagos com crédito extraordinário e estão sendo pagos, mas não entra na contabilidade do déficit, que é muito grande. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha a expectativa de já conseguir fazer, uma expectativa inicial de já conseguir fazer superávit primário em 2025. Como é que o senhor vê esse recuo?
Eu acredito que não seja um recuo. Ele estava trabalhando em cima de receitas, perspectivas de receitas novas. Mas como houve aqui uma reação do Congresso em devolução de medidas provisórias que visavam justamente aumento de receita, então ele passou a ser mais cauteloso na fala, não é? Mas assim, ele tem que dar uma resposta no corte de gastos. O orçamento não pode ser trabalhado somente em cima da perspectiva de aumento de receitas. Porque quando se aumenta a receita, significa que você não vai cortar nada. Porque tem muito dinheiro, você vai deixar como está. E o que precisa ser feito é uma revisão de gastos. O orçamento, o governo brasileiro tem que fazer uma revisão de gastos realmente séria, e a avaliação de políticas públicas. Ele não pode abrir programas e deixar, por exemplo, incentivos fiscais. Né? Os incentivos fiscais que são concedidos, subsídios são concedidos, que hoje eles chegam perto de 600 bilhões ano. Né? Mas será que esses subsídios, esses incentivos fiscais, eles estão dentro de uma pactuação feita anteriormente de geração de empregos, geração de negócios importantes para aumentar o PIB brasileiro? Será que isso tudo está sendo bem feito, bem avaliado? Essas avaliações é que hoje o Tribunal de Contas da União está fazendo. E nós fizemos na Comissão de Infraestrutura avaliação de políticas públicas na área de saneamento esse ano. Então, as políticas públicas devem ser avaliadas se elas estão bem dando resultado prático para o povo brasileiro. Fora isso, tem que ser realmente cortado, ajustado essas políticas a um campo de realidade. Senador, mas essas políticas públicas de isenção fiscal, elas de regra, elas são decididas no parlamento. Qual é a margem que o governo federal tem para fazer revisão de gastos sobre políticas públicas decididas no parlamento? Esses incentivos, eles têm que ser revistos, como revistos ordinariamente, ou com medidas encaminhadas ao parlamento para revisar isso tudo, não é? Ou se aquelas que não são votadas aqui, que são feitas de uma maneira infraconstitucional, ser feitas mesmo por projeto de lei, iniciativa do próprio governo, de ajustes. Por exemplo, um dos incentivos duradouros que nós temos é a Zona Franca de Manaus. Mas ela já está protocolada na Constituição até daqui a 50 anos para frente. Então, justamente para mexer nela, que foi aprovada recentemente, é mais complicado. Mas tem incentivo de tudo que é lado aí. Tem incentivo no campo das energias, tem incentivo no campo das montadoras de automóveis, tem incentivos para o Nordeste, tem incentivo para o Norte, tem incentivos também... Tem isenções previdenciárias, muitas também, né? Muitas isenções tributárias, né? Então tem um campo aí de uma margem muito grande de trabalho, mas todas elas são desgastantes politicamente. Você conceder isso é uma reação imediata do empresariado. Por exemplo, das federações, que realmente têm o incentivo, por exemplo, esse incentivo sobre a folha de salários, né? Das 17, a desoneração da folha. Mexeu ali, embora ela tenha um prazo, uma finitude. Mas quando mexeu agora, antes desses 2 anos que tem pela frente, uma reação brutal do empresariado sobre o Congresso Nacional. Para derrubar, e derrubou. Então, o Congresso é muito sensível a essas pressões. Então, quais são os gastos que o senhor imagina que o governo pode revisar? Os gastos, eles podem ser feitos em todas as áreas. Os gastos, pelo menos simbólicos, até no consumo de energia elétrica é importante já começar a fazer. Começa do pequeno para chegar aos maiores. Então, você pode ser austero no gasto. E quando, por exemplo, o gasto foge do controle do governo, ele contingencia. Ele já contingencia o orçamento, que é uma medida assim, possível e rápida, que dá um resultado bom. Você contingencia 10% do orçamento, 15%. Contingencia numa tacada mesmo que o governo cabe fazer isso, e os ministérios não gastam. Você fica seguro lá com a ministra Simone Tebet guardado aquele dinheiro. Chega lá no mês de setembro, ele precisa, ela solta um pouquinho. Então dá para fazer isso. Então eu já fui prefeito, fui governador, então eu usei muito esse artigo, contingenciava mesmo. E termina não fazendo muita falta.
o pessoal se ajusta, economiza e dá certo. Então, o controle do gasto público não precisa ser do grande gasto. Se eu pudesse ir lá no grande gasto de fazer, que é a Previdência e outros programas, você vai nele lá e corta. Mas você faz em todos. Quando você contingencia tudo. Né? E aí é a única maneira mais grosseira de conter gasto. Até que você vai disciplinando aquilo através da consciência dos gestores de gastar menos. Senador, quando a ministra Simone Tebet, do Planejamento, esteve na Comissão Mista de Orçamento, ela participou de uma audiência pública recentemente, ela apresentou dados bem alarmantes sobre o crescimento das despesas obrigatórias e, consequentemente, a compressão das despesas discricionárias, que teria um impacto muito grande nas contas públicas. O senhor pode explicar como que isso acontece? Hoje a margem chega a 90% aproximadamente de despesas obrigatórias. Nenhum país do mundo que é conhecido assim razoável tem um engessamento tão grande de orçamento. Se continuar como está e aumentando cada vez mais a rigidez através das obrigatórias, e chegará ao ponto do presidente não ter margem para investimento nenhum. E subindo, eu li nos jornais que há uma previsão em 2029, 2030, chegar a 20 bilhões de despesas discricionárias para o presidente trabalhar para toda a malha rodoviária ser reformada, a construção de novas rodovias, hidrovias, ferrovias, investimento em novos, ele fica sem margem. Então, reformas de hospitais. Tudo está dentro disso, até o pagamento de energia e água dos palácios, dos ministérios, das universidades. Públicos, das universidades públicas, tudo está envolvido nessa margem discricionária que tem, que hoje é em torno de 200, vou arredondar para 200 bilhões. De um orçamento bruto, né, de 12 trilhões, só sobrar 200 bilhões para investimento é insignificante. Então, mas as vinculações saúde e educação, as transferências, a Previdência Social, que gasta 980 bilhões ano, e que cresce todos os anos. Só ela gera um déficit de quase 300 bilhões. Há também a folha salarial, que é em torno de 400 e poucos bilhões. As transferências para estados e municípios, fixas, ordinárias. Então, são despesas assim, engessadas. Então, essa reforma do orçamento ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que o senhor chama de reforma do orçamento? É quebrar justamente essa coluna vertebral muito rígida dessas despesas obrigatórias, essas vinculações, né? A vinculação de um percentual de recursos para a saúde, exatamente. Educação. Aí teria que ter uma margem, assim, uma nova entendimento, porque se você for lá na ministra Anísia Trindade vai falar, nós vamos diminuir seu orçamento, sua vinculação de 15% do orçamento para 10%. Ela dá um salto. Se for lá no Camilo Santana falar, nós vamos reduzir seu orçamento vinculado de 18% para 9%. Ele fala, não, mas não dá, a universidade não dá, e o ensino básico não dá, o ensino médio não dá, então o Fundeb não dá, então há uma reação imediata. Mas isso são emendas constitucionais que vão precisar ser feitas, não é, senador? Tem que falar por outras emendas constitucionais. Eu acredito que eu estou fazendo aqui uma premonição, né, para o futuro, se nada for feito no decorrer do tempo, os futuros presidentes não têm condição de governar, pode ser nomeado uma pessoa para gerir orçamento só para fazer transferência. Pega o dinheiro, passa tanto para saúde, tanto para o município, estado, paga a folha, paga a previdência. Para que presidente? Para que um ordenador? Para que pensar o Brasil? Vai terminar sendo um distribuidor de recursos fixados. Então, mais cedo ou mais tarde, o próprio Congresso vai entender isso. Vai entender. Ou entende por bem ou por mal. Como é que entende por mal? Entende por mal o caos. O caos administrativo, o caos gerencial do Estado,
ser completamente assim, impossibilitado de executar políticas novas. Por exemplo, segurança pública, né? Olha o drama que nós estamos vivendo da insegurança em muitas cidades, sitiadas, o crescimento do crime organizado. Como nós vamos encarar tudo isso? E outras coisas mais que nós temos que fazer no Brasil como essenciais, né? Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu espero que o Congresso entenda por bem. Eu também acho. Eu que agradeço a oportunidade, esse comentário geral. Fiz comentários assim, muitos de ordem pessoal. Não é assim, que não sei se vai coincidir com a ideia geral de outros especialistas que estão me ouvindo. Até falar assim, poxa, esse leigo aí, falando um assunto técnico como esse, mas é o sentimento que eu tenho e a experiência da vivência prática do dia a dia e também, como eu já ocupei esses cargos executivos, a gente sabe das dificuldades que tem lá do prefeito, sabe das dificuldades que tem lá no governador, dos estados, e eles têm que agir também, e eles fazem, e eles são austeros. Em modo geral, os governadores e prefeitos são bem austeros. Né? Quando endurece lá, eles cortam. Tá certo. Muito obrigada, Eu que senador. agradeço.